Ai meu Deus, eu acho que eu vou me arrepender profundamente deste vídeo. Vou, porque, bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico. É assim que quem já assistiu meu vídeo já me viu me apresentando. E sempre que alguém me pergunta como eu faço para pesquisar os temas para os vídeos, para preparar as aulas que eu apresento no canal e as aulas que eu dou ao vivo por aí, eu necessariamente eu preciso falar dos meus métodos de estudo. E aí, esses dias atrás, eu pensando em fazer exatamente um vídeo sobre métodos de estudo, eu me toquei que eu ainda tinha meus cadernos de faculdade. Não são só esses, tá? Esses aqui são os que eu separei para mostrar. E sim, eu tenho os meus cadernos da minha primeira graduação, que foram concluídas em 2003. Ai, meu Deus, eu sou muito velho! E eu tenho eles em perfeito estado. Eu tenho certeza que quando eu compartilhar esse vídeo com os meus colegas de faculdade, aliás, um beijo para todos eles, a 10ª turma de Ciências Biológicas da Unesp de Assis, ou 11ª, eu nunca lembro o número. Eles, inclusive, devem se lembrar dos meus cadernos. Bom, por quê? Bom, deixa eu me apresentar. Quem era o CG lá atrás? Aliás, meu apelido CG começou na faculdade. Antes da faculdade eu era só o Carlos Gomes. E sim, eu era chamado por nome e sobrenome porque se hoje a geração é de Enzos e Valentinas, no passado a geração era de Carlos e Ana Paulas. Eu tenho 1 milhão de conhecidos com o nome de Ana Paula e eu tenho milhões de conhecidos com o nome Carlos. Inclusive meu marido chama Carlos. Mas tudo bem. Mas na faculdade, assim como em toda a minha vida escolar, sempre teve algum Carlos na sala. E foi assim que eu ganhei meu apelido de CG. Era mais fácil me chamar de CG do que Carlos Gomes. Bom, mas vamos lá, vamos começar esse rolê. E meu Deus do céu, eu fiz uma mudança de casa há pouco tempo. E toda vez que eu me deparo com uma mudança, eu me deparo com a possibilidade de jogar coisas fora, e eu sempre jogo, eu não faço o estilo básico acumulador, tá, gente? Eu sou um tipo especial de acumulador. Não, é real, assim. E algumas coisas eu não posso jogar fora porque elas me definem como indivíduo. Uma delas é esses instrumentos mortais aqui. Esse primeiro caderno é de... Putz, olha como são as coisas. Eu vou mostrar a data. Mais do que mostrar a data, eu vou mostrar como eu escrevi a data. Esse aqui é um caderno de embriologia, que no curso de graduação em Ciências Biológicas, pelo menos o meu foi assim, ele foi dado no primeiro semestre do curso. E a data da primeira aula tá aqui. Eu não sei se a câmera vai pegar, e se pegar, acho que talvez fique uma bosta, mas é 19 de março de 2000. 19 de março de 2000. Olhando aqui, faz anos que eu não folio esse caderno. Sempre que eu tô mal, sempre que eu preciso repensar a minha vida, eu sou um daqueles portadores de síndrome do impostor, assim. Eu tenho a necessidade de olhar os meus cadernos. Eles me trazem um pouco da minha trajetória. Eu meio que sempre entendi que eu era um estudante profissional, assim, né? Eu sempre entendi o estudo como sendo uma profissão. Então, meus cadernos sempre foram muito organizados. E o curso de Ciências Biológicas é um curso que precisa de desenhos. Então, eu acho que eu vou acabar tirando fotos e mostrando aqui essas fotos, mas eu gosto de olhar para eles. Olha o grau de organização. Eu não sou mais essa pessoa organizada.
E eu não sei como eu conseguia ser nessa época, porque eu fiz uma graduação. Olha os desenhos, gente. Olha o nível dos desenhos e as anotações e a letra enorme, como vocês podem ver, tá? Olha só, Kema. E tipo, eu não sei como eu conseguia se organizar desse jeito, porque a minha faculdade era integral e era aquela história. Eu tinha aula de manhã, das 8 ao meio-dia, depois à tarde, da 1h30 até as 5. E aí no outro dia isso se repetia, isso era a semana toda. Eu não trabalho, pelo menos no começo eu não trabalhava. E eu só estudava, mas era muito massivo, assim, era muito pesado. Eu tô terminando a minha quarta graduação, assim. Quando eu falo que eu sou estudante profissional, e essa foi a primeira. E eu acho que foi a pior. A pior no sentido assim, a mais pesada. Ela criou realmente uma armadura para eu aprender. Gente, tem um espermatozoide de um sapo desenhado aqui. Espermatozoide. Você já viu um espermatozoide de um sapo? Ele olha só que bonitinho, parece um lápis. E o pior é que ele parecia mesmo. Eu me lembro disso em aulas práticas, enfim. E isso aqui, galera, era das aulas teóricas e eu me lembro bem que fazer essas anotações era uma coisa assim quase mediúnica. Eu me lembro que na aula eu sou da era pré-computador usado assim para apresentações assim. Eu me lembro que na faculdade um seminário top tinha slides de PowerPoint. Hoje em dia é tipo arroz com feijão assim. Quando não tem a gente acha estranho. E na época era muito comum nas aulas de faculdade o professor ele tinha aquela coisa, ele tinha que ter o dom da palavra. Os meus professores, a imensa maioria tinha assim, nossa, eu tenho vários deles até hoje na minha mente como dessa faculdade como grandes exemplos de docentes, assim, de pessoas que tinham esse papel ali de transmissor de conhecimento, claro, de propagador de notícia, de divulgador científico, mas muitos deles tinham aquele papel também de tocar a gente e transformar a gente, né? Mas eram aulas que eram muito conteudistas, eram um curso de ciências biológicas. O curso de ciências biológicas é uma faculdade mano, você estuda tudo que tem vida, né? Você estuda planta, você estuda micróbios, você estuda o corpo humano, você estuda toda a gama possível de animais e constituintes naturais. Então é muita coisa, principalmente no começo da faculdade. E na minha cabeça me vem assim, os professores com transparências. Vocês sabem o que são transparências? Transparência eram umas folhas que a gente tinha, assim, plásticas, e a gente podia imprimir no computador textos nelas, imagens nelas, ou a gente fazia desenhos à mão até, com canetas que fixavam naquele plástico, e aí elas eram colocadas sobre um aparelho que projetava isso na parede, assim. E aí o professor usava muito, aquilo era muito pauta de aulas, assim, na minha faculdade isso foi usado com muita frequência. Alguns professores tinham transparências que eles usavam as mesmas transparências, sei lá, 10, 15 anos. Tinha umas assim que estavam em petição de miséria mesmo. E aí o professor, para facilitar a vida da gente, fazia o quê? Ele tirava xerox daquilo e deixava na fotocópia lá, a gente passava, tirava xerox e a gente tinha aquilo para acompanhar. Só que mano, eu fiz o Unesp, né? A Unesp na minha época, não sei se hoje ainda é assim. Eu entrei na Unesp no ano 2000, né? Como eu acabei de falar para vocês. Eu era muito pobre, assim, eu não tinha grana para nada, nada mesmo. A faculdade realmente revolucionou a minha vida. E eu não tinha dinheiro para essas xerox. E eu lembro que não era uma coisa absurda. Era algo assim, às vezes você ia ter a aula do professor ali, de manhã, a xerox era, sei lá, eram 10 folhas, ia ficar, sei lá, R$ 1, R$ 2. Eu não tinha esse dinheiro. Era tipo, ou tinha o dinheiro do almoço ou tinha o dinheiro da xerox, né? E aí eu desenvolvi muito rapidamente na faculdade a habilidade de transferir o áudio da fala do professor para minha escrita. Então, tá vendo isso aqui? Ele tá completamente preenchido de falas dos meus professores. E assim, eu acho que
essa minha escrita era tão mediúnica quase, porque às vezes eu nem olhava pro professor, eu baixava a cabeça e começava a escrever. E eu tinha uma escrita rápida, e para mim escrita ser rápida e ficar legível, eu precisava escrever com essa letra grande, enorme, como vocês podem ver aqui. E a única coisa que eu me lembro, que eu vejo aqui agora, me vem à cabeça, é que os desenhos que aqui estão estão a caneta, era comum, eu fazia eles a lápis, porque, né, precisava apagar e tal, arrumar, e aí eu passava eles a caneta depois em casa, era o único exercício que eu fazia. E, em geral, a história de passar a caneta não era nem por minha causa. Olha, achei até alguns desenhos aqui a lápis, ó, ainda. Sabe por que eu fazia lápis e depois passava caneta? Muitos dos meus amigos não eram rápidos para copiar como eu. Ou às vezes estava batendo papo, enfim, né? A gente nem sempre a aula era interessante. Né? Eu que entrava quase num modo assim, autista, eu entrava num nirvana, assim. E aí a galera tirava xerox dos meus cadernos para estudar para as provas. E aí o que acontecia? A xerox ficava melhor se fosse a caneta. E aí eu me lembro de vésperas de provas, assim, eu passando os desenhos que estavam a lápis, a caneta, para os meus amigos poderem tirar xerox. E é engraçado que essa história de tirar xerox, isso acaba construindo para a gente um papel social dentro da turma. Eu nunca fui uma pessoa que fosse fácil de fazer amigos. Eu sempre fui chato pra porra. É real, gente, desculpa, mas eu não sou a pessoa mais legal do mundo. Hoje eu entendo isso e meus amigos até valorizam isso. Mas na faculdade isso era um fator que me colocava um pouco abaixo na escala social, assim. Mas uma coisa que construiu um mecanismo de comunicação minha com os meus amigos e que hoje a gente adulto, a gente olha, a gente fala assim, não, isso foi necessário, era exatamente esse rolê da cópia dos cadernos, as xerox e tudo mais. É engraçado que, assim, as capas dos cadernos é uma conversa à parte, porque as capas dos cadernos tinha as anotações assim, dos conteúdos que iriam cair na prova, dos grupos de trabalho que faziam parte dos trabalhos. Ó, achei aqui, esse outro caderno aqui, ó, é o meu caderno de imunologia. Imuno. A professora dessa matéria foi a minha orientadora. Ela foi minha orientadora de graduação, né, de TCC, né, e ela também foi do meu mestrado. E ela era uma professora assim muito dura. Eu não tenho mais notícia dela. Eu não ouço falar dessa pessoa há pelo menos uns 20 anos. Talvez ela nunca veja esse vídeo. Não sei nem se ela tá viva. Mas ela não era assim, a disciplina dela era muito difícil. Era uma disciplina pesada. Imunologia, quem faz imunologia na faculdade, que é a disciplina que fala de como funciona o sistema imunológico, como o nosso corpo se defende, sabe? E ela era uma professora incrível. Ela tinha uma didática assim. Eu posso estar. É aquela história, a gente pode estar fantasiando, né? Faz muitos anos isso. As aulas dessa mulher. Deixa eu ver as datas. Agora eu preciso ver as datas. 8 de agosto de 2001 foi a primeira aula que eu tive dela. 8 de agosto de 2001, meu Deus, isso já faz 21, 22 anos quase. E aí, na capa vinha o nome dos trabalhos, os conteúdos das provas, eu sempre colocava aqui. E aqui, ó, eu tô vendo, ó, eu tive um seminário que foi dia 14 de novembro de 2001, que era sobre vacinas antibacterianas, DPT, que é a tríplice bacteriana, e a BCG. E era em grupo, né? E é engraçado que eu tô aqui, eu tô num grupo que era um grupo que era muito recorrente meu na faculdade, assim. Vou falar uns nomes aqui, né? Era eu, uma moça e 4 mulheres, né? Eu era o bendito fruto entre as mulheres. Já era viadinho, né? Claro. Era Miriam, Aline, Ana Carolina e Ana Assunta. Hoje eu tenho poucos contatos com elas, de verdade. É aquela história, né? Universidade pública, principalmente na minha época, ela reunia gente do Brasil inteiro. Gente do Brasil inteiro, vinha gente de todo lugar para estudar. E aí, quando terminava a faculdade, né, as pessoas iam embora, né? Cada um ia para o seu canto.
E foi o caso. A gente perde contato. Hoje a gente ainda tem um grupo de WhatsApp, meu grupo de faculdade. Hoje a gente mais velho, eu acho que todo mundo já com filho, família constituída, todo mundo já, né, carreira construída. E eu olho assim, eu encontro as pessoas nesses grupos e é claro, a gente sente saudade, né? A gente sente saudade e lembra com carinho as coisas. E é legal, assim, olhar para esse tipo de anotação, assim, e falar, mano do céu, como eu estudava. Mas, enfim, o que eu queria, né, com esse vídeo, né? Eu não posso perder de vista que eu sou professor. E professores não deixam de estudar nunca. É claro que hoje eu não estudo com tanto afinco, com tanta força, como nessa época. Nessa época eu devorava livros e às vezes não eram nem em português, porque não existiam livros em português na biblioteca, assim. Na verdade, né, eu venho de uma pré-história, né, da tecnologia, de informação, de dados. Então, assim, você chegar na biblioteca, a biblioteca sempre lotada. Eu lembro que isso era uma lembrança maravilhosa dessa época. E eu tenho na minha cabeça também, dentro dessas lembranças, que tinha muito poucos livros. E às vezes você tinha o livro que você precisava, mas em inglês ou em francês, e você tinha que estudar. Então eu me lembro de. Eu não falo inglês direito até hoje, eu falo francês. E eu me lembro assim de traduzir livros em francês, mas lembro de colegas meus traduzirem livros em inglês, passar pra gente, enfim. E isso foi revolucionário para minha vida. E é isso. Eu queria trazer esses cadernos aqui e mostrar para vocês um pouquinho sobre como era a minha vida de universitário. E eu acho que eu não mostrei nada ainda. Por exemplo, eu não peguei os meus cadernos de botânica. Todos os meus cadernos da área de botânica, todo mundo odiava botânica. Mas eles eram lindos. Mas a galera odiava. Eu me entendo. Que da turma toda, acho que eu fui o único que foi pra botânica. Enfim, a gente era em 40. É a vida. Bom, é isso. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico, eu sou professor acima de tudo. E às vezes eu vou fazer isso aqui, trazer um pouco da minha história, um pouco da minha carreira, um pouco dos meus hábitos. Espero que vocês gostem. Um beijão. Por favor, curta, comente, compartilhe. Quem sabe eu trago os outros cadernos, os de botânico, os cadernos de desenho. Ah, meus cadernos de desenho. Para vocês conhecerem e falar um pouquinho mais sobre vida escolar e talvez o que, se você é um futuro universitário ou você é universitário, para mostrar para você o que te aguarda. É isso. Um beijo e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.